Olá, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao canal Alma Ascensionada. Se você ainda não é inscrito no canal Alma Ascensionada, considere se inscrever e, se possível, deixe seu like. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares pelo WhatsApp e redes sociais para ajudar a espalhar esta mensagem de fé. Hoje, iremos nos aprofundar um pouco na figura do rei Herodes, o Grande. Herodes, o Grande, foi um rei da Judéia durante o período romano, governando entre 37 a.C. e 4 a.C. Sua figura é marcada por grandes feitos e controvérsias, sendo uma das personalidades mais complexas e fascinantes da história bíblica e romana. Herodes, o Grande, nasceu em Jericó, na Judéia, no ano 73 a.C. Como não tinha se tornado rei por direito de nascimento, o poder de Herodes dependia inteiramente da força e de suas alianças com Roma. Ele usou muita violência para chegar ao poder e reprimir a oposição, e seu reinado foi marcado por muita brutalidade contra potenciais rivais. Na época de Herodes, Roma estava enfrentando algumas crises políticas. Depois do assassinato de Júlio César, Herodes tomou o lado de Antônio e Cleópatra, mas eles foram derrotados por Otávio Augusto, que se tornou o novo imperador de Roma. Então, Herodes rapidamente mudou de lado e jurou lealdade a Otávio. Com suas manobras políticas, ele conseguiu manter o apoio de Roma. Para ganhar o favor dos judeus, Herodes se divorciou de sua primeira esposa e casou com uma mulher da aristocracia judaica. Mas depois, suspeitando de planos para o derrubar, ele executou sua segunda esposa, alguns de seus filhos e outros membros da família dela. Herodes teve várias esposas ao longo da vida, matou algumas e também matou vários de seus filhos. Sua obsessão pelo poder era mais forte que os laços de família. Diante de sua violência para com a própria família, a reação de Herodes quando descobriu sobre o nascimento de Jesus não é surpreendente. Jesus era o rei legítimo dos judeus, profetizado nas Escrituras e aguardado pelo povo. Herodes não poderia competir contra alguém assim. Ele perderia o trono. Quando os magos chegaram em Jerusalém, procurando pelo rei dos judeus que tinha acabado de nascer, eles foram falar com Herodes. Mas o novo rei não estava na casa do rei. Preocupado, Herodes chamou os sábios para descobrir onde o rei prometido deveria nascer. Eles descobriram que deveria ser em Belém. Por isso, os magos foram para Belém, onde encontraram Jesus. Mas eles não contaram a Herodes onde Jesus estava, porque um anjo lhes avisou que ele queria matar o menino. Quando Herodes viu que os magos não iriam voltar, ele decidiu tomar medidas drásticas. Ele mandou matar todos os meninos com menos de 2 anos em Belém para garantir que o novo rei não escapasse. Mas um anjo avisou José e a família fugiu para o Egito antes do ataque. Os meninos de Belém foram mortos, mas Herodes nunca descobriu que seu plano tinha falhado. Por essa altura, Herodes já estava idoso e, algum tempo depois, morreu. Quando ouviram a notícia de sua morte, Maria, José e Jesus voltaram para a Judéia, dessa vez para Nazaré. Jesus cresceu em Nazaré, onde só seus pais sabiam que ele era o rei prometido. Ascensão ao poder e grandes construções. Herodes não era judeu de nascimento, mas um idumeu que se converteu ao judaísmo. Essa origem, aliada à sua ambição e astúcia, lhe permitiu ascender ao poder com o apoio de Roma. Herodes é famoso por suas grandiosas obras de construção. Entre elas, destacam-se a reconstrução do Templo de Jerusalém, uma das maiores obras de sua vida. O Templo de Herodes foi uma das estruturas mais importantes do mundo antigo. Ele também fundou cidades como Cesareia Marítima e Sebaste e construiu fortalezas como Masada, que se tornaram símbolos de seu poder. Além disso,
Herodes era um grande patrono das artes e da cultura, incentivando o desenvolvimento de teatros, hipódromos e outras formas de entretenimento. A figura controversa. Herodes era conhecido por sua crueldade e instabilidade emocional. A história do massacre dos inocentes, narrado no Evangelho de Mateus, é um exemplo de sua brutalidade. Sua política era marcada pela ambição e pela busca constante de poder. Ele eliminou muitos de seus inimigos políticos, incluindo membros de sua própria família. Herodes era um rei cliente de Roma, o que o colocava em uma posição de dependência política. No entanto, ele soube utilizar essa relação para fortalecer seu poder e garantir a estabilidade de seu reino. Herodes e o Natal. A história mais conhecida que liga Herodes ao Natal é a do Massacre dos Inocentes. De acordo com o Evangelho de Mateus, Herodes, temendo que o recém-nascido Jesus se tornasse um rei rival, ordenou a morte de todas as crianças menores de 2 anos em Belém. A estrela de Belém, que guiou os reis magos até Jesus, é frequentemente associada à figura de Herodes, que teria enviado os magos em busca do menino para matá-lo. Legado. Herodes foi um rei complexo, marcado por grandes feitos e atos de crueldade. Seu legado é controverso, e sua figura continua a fascinar historiadores e teólogos até os dias de hoje. Herodes se tornou um símbolo do poder absoluto e da corrupção que ele pode gerar. Sua história é contada nos evangelhos e faz parte da tradição cristã, embora seja vista de forma negativa. O Massacre dos Inocentes é um episódio trágico narrado no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 16 a 18, e associado à figura de Herodes, o Grande. A história conta que, após a visita dos reis magos ao menino Jesus, Herodes, temendo perder o trono para um novo rei, ordenou a morte de todas as crianças menores de 2 anos em Belém e arredores. Por que Herodes ordenou o massacre? Herodes era um governante ambicioso e temia qualquer ameaça ao seu reinado. A profecia do Messias, que seria um rei, o deixou em alerta. Ao saber da visita dos reis magos, Herodes interpretou que eles estavam procurando pelo novo rei e, por isso, ordenou a morte de todas as crianças daquela região. As consequências do massacre: milhares de crianças inocentes perderam suas vidas em um ato de crueldade sem precedentes. Para proteger Jesus, José e Maria fugiram para o Egito, seguindo as instruções de um anjo em sonho. A veracidade histórica do Massacre dos Inocentes é um tema bastante debatido. Não existem evidências arqueológicas ou históricas concretas que comprovem o ocorrido. No entanto, a história é considerada um fato histórico pela Igreja Católica e por muitos cristãos. O Massacre dos Inocentes é visto como um ato de perseguição contra a Igreja e contra Cristo. No entanto, a fé dos cristãos se fortaleceu diante da adversidade. As crianças mortas são consideradas mártires e representam o sofrimento dos inocentes que marcou a história. A história do Massacre dos Inocentes inspirou diversas obras de arte, música e literatura ao longo dos séculos. A imagem de crianças inocentes sendo mortas é um poderoso símbolo do sofrimento humano e da luta entre o bem e o mal. Reflexões. A crueldade humana. O Massacre dos Inocentes nos lembra da capacidade humana de cometer atos de grande crueldade, mesmo contra os mais indefesos. A importância da fé. A história de José, Maria e Jesus nos mostra a importância da fé e da confiança em Deus.
mesmo diante das maiores dificuldades. A proteção divina. A fuga para o Egito é um exemplo da proteção divina que acompanha aqueles que seguem a Deus. O massacre dos inocentes é um episódio trágico que nos convida a refletir sobre a condição humana, a importância da fé e a necessidade de proteger os mais vulneráveis. Roma desempenhou um papel fundamental na ascensão e queda de Herodes, o Grande. A relação entre o rei da Judéia e o Império Romano era uma simbiose complexa, marcada por alianças estratégicas, dependência mútua e, por vezes, tensões. A ascensão de Herodes. Cliente de Roma. Herodes não era judeu de origem, mas um idumeu que se converteu ao judaísmo. Sua ascensão ao poder foi possível graças ao apoio de Roma. Ele era considerado um rei cliente, ou seja, um governante local que agia em nome de Roma e seguia suas diretrizes. Estabilidade na região. Para os romanos, Herodes representava uma figura de estabilidade na região da Judéia. Sua capacidade de manter a ordem e garantir a cobrança de impostos era essencial para os interesses romanos. Proteção romana. Em troca de sua lealdade, Herodes contava com a proteção militar de Roma. Essa proteção era fundamental para garantir sua posição de poder e impedir revoltas internas. A queda de Herodes. Dependência de Roma. A queda de Herodes também está ligada à sua dependência de Roma. Seus sucessores não conseguiram manter a relação de lealdade com os romanos, o que gerou instabilidade na região. Divisão do reino. Após a morte de Herodes, seu reino foi dividido entre seus filhos, o que enfraqueceu o poder da dinastia herodiana e facilitou a intervenção romana. Mudanças políticas em Roma. As mudanças políticas em Roma também influenciaram a situação na Judéia. A ascensão de novos imperadores e as mudanças nas prioridades políticas romanas afetaram a posição de Herodes e seus sucessores. Em resumo, Roma foi um fator determinante na ascensão e queda de Herodes. A relação entre ambos era uma aliança estratégica, onde cada parte buscava seus próprios interesses. A dependência de Herodes em relação a Roma o permitiu consolidar seu poder, mas também o tornou vulnerável às mudanças políticas no Império Romano. Pontos importantes a serem considerados. Herodes como instrumento romano. Herodes era utilizado por Roma para garantir a ordem e a estabilidade na região da Judéia. A fragilidade da dinastia herodiana. Após a morte de Herodes, seus sucessores não conseguiram manter a mesma força e unidade, o que facilitou a intervenção romana. As mudanças políticas em Roma. As mudanças no cenário político romano tiveram um impacto direto na situação na Judéia. Em conclusão, a história de Herodes é um exemplo de como a política romana moldou o destino de regiões distantes do império. A relação entre Roma e Herodes é um caso emblemático de como o poder e a influência de Roma se estendiam por vastas áreas, moldando a história de diversos povos. Herodes, o Grande, embora tenha sido um rei cliente de Roma e responsável por grandes obras, não vivenciou diretamente as grandes revoltas judaicas contra o domínio romano. As principais revoltas ocorreram após sua morte e a de seus sucessores imediatos. Por que as revoltas ocorreram? As revoltas judaicas contra Roma foram motivadas por diversos fatores, incluindo-se ocupação romana. A presença romana na Judéia era vista como uma ocupação estrangeira, o que gerava ressentimento e desejo de independência. Helenização. A tentativa de imposição da cultura grega e romana sobre a cultura judaica, incluindo a proibição de algumas práticas religiosas, gerou grande resistência. Impostos e exploração. A cobrança de altos impostos e a exploração econômica da região por Roma contribuíram para o descontentamento da população. Religião.
A tentativa de controlar o Templo de Jerusalém e interferir nas práticas religiosas judaicas era vista como uma afronta à fé e à identidade judaica. O papel de Herodes nas revoltas. Herodes como colaborador. Durante o reinado de Herodes, a relação entre judeus e romanos era tensa, mas não havia grandes revoltas. Isso se deve em grande parte à habilidade de Herodes em manter a ordem e garantir a lealdade a Roma. Legado ambíguo. Após a morte de Herodes, seu legado se tornou controverso. Para muitos, ele era visto como um colaborador dos romanos e um traidor da causa judaica. Essa visão contribuiu para o clima de tensão e ressentimento que culminou nas revoltas. Divisão entre os judeus. A morte de Herodes e a divisão de seu reino entre seus filhos enfraqueceram a unidade judaica e facilitaram a dominação romana. As principais revoltas. Primeira Guerra Judaico-Romana, 66 a 70 d.C., a maior e mais devastadora de todas as revoltas. Resultou na destruição de Jerusalém e do Templo e na dispersão do povo judeu. Segunda Guerra Judaico-Romana, 115 a 117 d.C., conhecida como Guerra de Quitos, ocorreu principalmente nas diásporas judaicas, como Cirene, Chipre e Mesopotâmia. Terceira Guerra Judaico-Romana, 132 a 135 d.C., também conhecida como Revolta de Bar Coquebas, foi a última grande revolta judaica contra Roma. Resultou em uma nova diáspora judaica e na proibição de judeus em Jerusalém. Consequências das revoltas: destruição de Jerusalém e do Templo. A cidade sagrada dos judeus foi completamente destruída, e o templo, um dos símbolos mais importantes da religião judaica, nunca mais foi reconstruído. Dispersão do povo judeu. Milhares de judeus foram mortos ou escravizados, e muitos outros foram forçados a abandonar suas terras, dando início à diáspora judaica. Fim da autonomia judaica. As revoltas marcaram o fim da autonomia judaica e a submissão do povo judeu ao domínio romano. Em resumo, Herodes, embora não tenha vivido para ver as grandes revoltas, deixou um legado ambíguo que contribuiu para o clima de tensão e ressentimento que culminou nas guerras contra Roma. As revoltas judaicas foram um período de grande sofrimento e marcaram profundamente a história do povo judeu. As grandes obras de Herodes e o financiamento romano. Herodes, o Grande, foi um rei cliente de Roma conhecido por suas grandiosas obras de construção. Essas obras, além de demonstrar seu poder e ambição, também tinham um propósito estratégico e serviam aos interesses romanos. Por que Herodes construiu tantas obras? Consolidação do poder. As grandes construções serviam para consolidar o poder de Herodes e demonstrar sua força aos seus súditos e aos romanos. Legitimidade. Como um estrangeiro governando um povo com uma forte identidade religiosa, Herodes precisava demonstrar sua legitimidade como rei. As obras, especialmente a reconstrução do Templo de Jerusalém, eram uma forma de se aproximar do povo judeu e ganhar sua aceitação. Relação com Roma. As obras também serviam para fortalecer a aliança de Herodes com Roma. Ao construir cidades, portos e fortalezas, ele contribuía para o desenvolvimento da região e para a expansão do Império Romano. Fontes de financiamento. Tesouro real. Herodes dispunha de um tesouro real considerável, obtido através de impostos e da exploração de recursos naturais. Exploração de minas. A região da Judéia era rica em minérios, como cobre e ferro. A exploração dessas minas gerava grandes lucros para Herodes. Comércio. O desenvolvimento de portos como Cesareia Marítima impulsionou o comércio na região, gerando mais recursos para Herodes. Financiamento romano. Embora não haja registros precisos sobre o financiamento direto de Roma às obras de Herodes, é possível que os romanos tenham fornecido algum tipo de apoio financeiro ou logístico,
especialmente para projetos que beneficiavam diretamente os interesses romanos. As principais obras de Herodes: reconstrução do Templo de Jerusalém. A obra mais ambiciosa de Herodes, o templo foi expandido e embelezado, tornando-se um dos maiores e mais ricos templos do mundo antigo. Cesareia Marítima. Herodes transformou uma pequena vila de pescadores em um importante porto e centro administrativo, com um grande hipódromo e um teatro. Masada. Construída como um refúgio seguro, Masada era uma fortaleza inexpugnável, localizada no deserto da Judéia. Herodium, uma fortaleza palaciana construída em homenagem a Herodes, com túmulos e um sistema de túneis subterrâneos. Jericó. Herodes reconstruiu a cidade de Jericó com palácios e um sistema de aquedutos. A relação entre as obras de Herodes e os interesses romanos. As grandes obras de Herodes serviam aos interesses romanos de diversas maneiras. Estabilidade na região. As construções de Herodes contribuíam para a estabilidade da região, facilitando o domínio romano. Desenvolvimento econômico. As obras impulsionavam o desenvolvimento econômico da região, gerando mais riqueza e aumentando a arrecadação de impostos. Propaganda romana. As obras de Herodes eram uma forma de propaganda romana, demonstrando o poder e a magnificência do império. Em resumo, as grandes obras de Herodes foram financiadas por uma combinação de recursos próprios e, possivelmente, por algum apoio financeiro romano. Essas obras serviam aos interesses tanto de Herodes quanto de Roma, consolidando o poder de Herodes, fortalecendo a aliança com Roma e contribuindo para o desenvolvimento da região. O simbolismo religioso nas obras de Herodes. As grandes obras de construção de Herodes, o Grande, embora grandiosas e imponentes, carregavam consigo um simbolismo religioso profundo, especialmente considerando o contexto histórico e religioso da época. A reconstrução do Templo de Jerusalém, centro da fé judaica. O Templo de Jerusalém era o centro espiritual do judaísmo. A reconstrução em grande escala, realizada por Herodes, era um ato de devoção religiosa, demonstrando sua fé e seu desejo de agradar ao povo judeu. Símbolo de poder. Ao reconstruir o templo, Herodes buscava legitimar seu poder e se apresentar como um defensor da fé judaica. A grandiosidade da obra demonstrava sua riqueza e poder, fortalecendo sua posição como rei. O equilíbrio delicado. Herodes precisava equilibrar sua fé judaica com as exigências políticas de Roma e com sua ambição pessoal. As obras de construção eram uma forma de encontrar esse equilíbrio, demonstrando sua devoção religiosa ao mesmo tempo em que fortalecia sua posição como rei e aliado dos romanos. Simbolismos específicos e interpretações. O número 7. O número 7 era considerado sagrado pelos judeus e frequentemente aparecia nas proporções e nos elementos decorativos das construções de Herodes. Símbolos zoomorfos. Animais como leões e águias, comumente utilizados na arte romana, também apareciam nas construções de Herodes, podendo representar força, poder ou proteção divina. Elementos naturais. A utilização de elementos naturais, como água e pedras, também carregava significados simbólicos, relacionados à criação, à fertilidade e à eternidade. Em resumo, as obras de Herodes, além de serem demonstrações de poder e ambição, carregavam um simbolismo religioso profundo, que buscava conectar o rei ao povo judeu e fortalecer sua legitimidade. A combinação de elementos religiosos judaicos e influências helenísticas nas obras de Herodes reflete a complexidade da sociedade judaica da época e as tensões entre a tradição e a modernidade. A morte de Herodes, o Grande, é um evento histórico envolto em mistério e diversas interpretações.
Diferentes fontes históricas e religiosas apresentam narrativas distintas sobre como ele faleceu. As principais versões sobre a morte de Herodes são doença. A versão mais comum e aceita pelos historiadores é que Herodes morreu em decorrência de uma doença, possivelmente uma inflamação intestinal ou uma infecção. Essa versão é corroborada por relatos de historiadores antigos, como Flávio Josefo. Castigo divino. A Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, apresenta uma versão mais dramática. Segundo o relato bíblico, Herodes foi ferido por um anjo do Senhor e morreu comido por vermes, como punição por ter aceitado honras divinas. Essa narrativa enfatiza o caráter divino da justiça e a punição para aqueles que se arrogam o lugar de Deus. O que se sabe com certeza. Data aproximada. Herodes morreu por volta de 4 AC. Local. Ele faleceu em Jericó. Consequências. A morte de Herodes gerou uma crise sucessória e a divisão de seu reino entre seus filhos, o que contribuiu para a instabilidade política na região. Por que tantas versões? A existência de diferentes versões sobre a morte de Herodes pode ser explicada por diversos fatores. Fontes históricas divergentes. As fontes históricas sobre Herodes são variadas e nem sempre concordam entre si. Interpretações religiosas. A história de Herodes é utilizada para fins teológicos, o que pode levar a interpretações diferentes e até mesmo exageradas. Lendas e mitos. Com o passar do tempo, lendas e mitos podem se misturar aos fatos históricos, criando versões mais dramáticas e fantasiosas. Em resumo, a morte de Herodes, o Grande, é um evento histórico complexo e envolto em mistério. Embora a versão mais provável seja a de que ele morreu de causas naturais, a narrativa bíblica sobre sua morte como castigo divino continua a ser uma história popular e rica em simbolismo. Obrigado por assistirem ao vídeo até aqui. Forte abraço e até logo!